Boa noite, amados, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 2, versículo de número 19, ele nos ensina o seguinte: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Olhando para esse texto, meus amados, eu gostaria de que a gente pudesse pensar um pouco no nosso cristianismo. Gostaria que a gente pudesse pensar um pouco na nossa igreja, na igreja do Senhor Jesus Cristo, nosso envolvimento com a igreja do Senhor Jesus. Vivemos dias onde um dos maiores grupos que tem crescido são daqueles que são desigrejados, pessoas que não querem contato, não querem convívio com o povo de Deus, não querem convívio com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Uns até acham que em casa podem servir ao Senhor Jesus Cristo, não precisa da igreja do Senhor. Ele pode ter o seu relacionamento com Deus distante da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, se nós confessamos que somos cristãos e não somos membros de uma igreja, não somos ativos em uma igreja local, é provável que nós não tenhamos entendido ou compreendido o real significado do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não estou falando isso na tentativa de querer atrair sua atenção nessa mensagem. Não estou falando isso também muito menos com o interesse de chocar você. Mas o que meu desejo nessa noite é que você possa compreender, que você possa perceber a importância e a necessidade que tem uma igreja local saudável na vida do cristão, daquele que confessa Jesus como seu Salvador. A importância dele estar envolvido com a igreja. Deixe ser mais claro. Vivemos dias em que muitos cristãos tendem a perceber que o seu cristianismo é somente um relacionamento pessoal dele e Deus, e nada mais que isso. E é inquietante o fato de que muitos cristãos não compreendem que esse relacionamento primário entre ele e Cristo, ele conduz a outros relacionamentos que nós podemos chamar de secundários, mas que esses relacionamentos secundários, eles autenticam se realmente nós temos um relacionamento primário, ou seja, nós temos um relacionamento verdadeiro com Deus. Por isso que não há condições de termos um relacionamento com Deus e nos sentirmos satisfeitos com isso. Quando nós temos um relacionamento sincero com Deus Todo-Poderoso, naturalmente nós somos conduzidos a relacionamentos secundários. Isso porque o Senhor Jesus Cristo estabeleceu para que nós fizéssemos parte de um corpo vivo, de um corpo de pessoas de carne e osso. Então, daí a importância, a necessidade de estarmos juntos, congregando numa igreja. Pessoas que, por vezes, até pisarão nos seus calos. Para que a gente possa entender até um pouco melhor, é importante que a gente possa pensar o que é ser um cristão. Ser um cristão é alguém que, antes ou acima de tudo, é aquela pessoa que foi perdoada pelo Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, depois de ter seus pecados perdoados, o seu relacionamento com Deus ele foi restaurado, então ele foi reconciliado com o Pai, com o Deus Pai Todo-Poderoso. Isso por meio do seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, um cristão é aquele que, por meio da fé, deposita toda a sua confiança na vida perfeita, na morte substitutiva e na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, só que ser cristão não é somente isso. Em segundo lugar, ser cristão também significa dizer que é alguém que, pela virtude da confiança em Jesus Cristo, por meio dos seus pecados perdoados, ter sido reconciliado com o Pai, consequentemente ele também foi reconciliado com o povo de Deus, ou seja, com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo vai nos dizer, agora já não sois mais estrangeiros,
Já não sois mais peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família do Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, não há condição de sermos cristãos e não estarmos envolvidos com o povo de Deus, com a família de Deus. Não temos condições de ser cristãos somente em casa, ou em um relacionamento com Deus, e não conviver com o povo de Deus. Se nós entendemos que isso é possível, é porque, na verdade, esse relacionamento com Deus, ele, na verdade, está desajustado. Nós não estamos tendo um real ou um verdadeiro, um relacionamento significativo com o Deus Todo-Poderoso. Porque, consequentemente, quando esse relacionamento é sincero, é prescrito, orientado pelas Sagradas Escrituras, naturalmente nós somos conduzidos para a igreja do Senhor, a igreja que o Cristo fala que é o corpo dele. Então a igreja, o qual Cristo é a cabeça, ela é o corpo, a igreja que é a noiva do Cordeiro, é aquela onde os salvos, aqueles que fazem parte da família de Deus, ele deseja estar junto, comprometido com essas pessoas. Então, meus amados, ser reconciliado por Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, significa também ser reconciliado com aqueles que foram reconciliados pelo Pai. Todos nós fazemos parte da família de Deus, aqueles que foram regenerados em Cristo Jesus. Paulo também escrevendo nessa mesma carta aos Efésios, no capítulo 1, no versículo de número 5, ele diz que por meio da adoção, o Pai Todo-Poderoso nos fez seus filhos. Então, quando nós somos feitos filhos de Deus, nós fazemos parte da família de Deus. Não tem como sermos filhos de Deus e não conviver, não desejar estar unido com a sua família. Em resumo, meus amados, é impossível ser um cristão. É impossível ser um cristão se não há envolvimento com a família de Deus. Isto é, se não há envolvimento com a igreja. Não tem como ser cristãos dessa maneira. Isso, ao menos, aos moldes da Escritura. De acordo com as Escrituras, não temos condições de sermos cristãos e não estar envolvido com a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja, queridos, ela não é realmente um lugar, mas a igreja é o ajuntamento do povo que foi regenerado, que foi, por meio da adoção, foram feitos filhos de Deus e hoje compõem o corpo do Senhor Jesus Cristo, a amada igreja do Deus Santo e Poderoso. Não tem como a gente, de fato, nos envolver com Jesus se não se envolver com o povo dele. Há uma união tão grande entre Cristo e seu povo, que, na verdade, à luz das Escrituras, é como se fosse Cristo, ele até se coloca como se fosse uma coisa só, ele e o seu povo. É interessante quando a gente olha para Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, no versículo de número 4, naquele texto muito conhecido, quando Paulo está indo até a cidade de Damasco, no intuito de trazer preso até Jerusalém alguns cristãos que ali estivesse adorando o Senhor Jesus Cristo. No versículo de número 4 diz o seguinte: caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Queridos, observe o envolvimento do Senhor Jesus Cristo com o seu povo. Paulo não está perseguindo Jesus. Paulo não está procurando exatamente Jesus. Mas Paulo está procurando prender o povo que servia a Jesus. Aquele povo que adorava Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, quando Paulo está perseguindo essas pessoas, o Senhor Jesus Cristo diz que Paulo está perseguindo a ele mesmo. Então, queridos, observe a união que é o próprio Jesus Cristo com o seu povo. Ele considera o seu povo ele mesmo. Então, ser um verdadeiro cristão significa se preocupar com a saúde da igreja a qual você faz parte.
Ser um verdadeiro cristão significa se envolver, se preocupar com como anda o corpo do Senhor Jesus Cristo. Ser um verdadeiro cristão é se preocupar como a igreja está, como a igreja deveria ser, isso porque você faz parte do povo de Deus. É interessante que o apóstolo João, escrevendo lá na sua primeira epístola, no capítulo de número 4, no versículo de número 20, ele diz algo interessante. Ele diz: pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, meus amados, a gente pode observar, por meio do apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo, que o povo de Deus, aqueles que a gente vê, quando a gente ama essas pessoas, é como se fosse um termômetro mostrando que nós estamos amando a Deus. Segundo João, não há condição nenhuma de amarmos a Deus se nós não amamos o povo de Deus. Então, se você quer saber o quanto você ama a Deus, observe o quanto você tem amado o povo de Deus. Isso é o mesmo amor que você tem para com Deus. Observe o quanto você tem se envolvido com a noiva do Cordeiro, com a igreja do Senhor Jesus Cristo. E esse seu envolvimento, esse seu comprometimento, isso demonstra o amor, a medida do amor que você tem pelo Pai Todo-Poderoso. Eu tenho duas perguntas para fazer para você, para concluir. Você se identifica com aqueles com os quais o Salvador se identifica? Lembra do texto de Atos dos Apóstolos? Que Paulo está perseguindo o povo que confessa Jesus como Salvador, e Jesus Cristo diz para Paulo que ele está perseguindo ele mesmo. Observa a identificação que Jesus tem com essas pessoas. E a minha pergunta é: você se identifica com aqueles que o Senhor Jesus, o teu Salvador, se identifica? Ou seja, com a igreja dele? Você compartilha no seu coração das mesmas afeições que está no coração do teu Salvador? Amor pela igreja? Então, que a gente possa pensar, não há nenhum tipo de condições, à luz das Escrituras, de sermos verdadeiros cristãos, se não estamos comprometidos com uma igreja local. Então, queridos, é fato que hoje vivemos dias difíceis, onde a igreja passa por lutas, a igreja passa por dificuldades, mas é importante, à luz das Escrituras, buscarmos ser uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Precisamos buscar ser igrejas saudáveis, e esse tipo de igreja é aquelas que eu e você precisamos nos envolver, nos unirmos, porque essa é a maneira que mostra que somos verdadeiros cristãos. Não basta somente um relacionamento com Deus, ele é essencial, ele é primário. Mas esse relacionamento primário, quando ele é verdadeiro, quando ele é genuíno, consequentemente, ele nos conduz a um relacionamento secundário, que é o relacionamento com o povo dele, que é com a igreja que ele morreu naquela cruz, derramou o seu sangue para salvar. Então, que você pense nisso. Que você que confessa Jesus como seu Salvador, busque se comprometer, ser um cristão ativo em uma igreja local. E isso vai demonstrar que você é um verdadeiro cristão. Então, que a gente possa pedir forças ao Senhor Deus Todo-Poderoso, por meio do Espírito Santo em nossas vidas, que a gente cada dia busque nos comprometer com a igreja do Senhor, que a cada dia a gente busque amar os nossos irmãos, que a cada dia a gente deseje mais estar com eles juntos, louvando e glorificando o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Que Deus, na sua infinita misericórdia, por meio do Espírito Santo, aplique essa porção das Escrituras no meu e no seu coração. Boa noite, irmãos.